Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa oficina Ajeumbó, a culinária dos orixás. Hoje nós vamos falar da comida Amalá, uma comida do orixá Xangô, o grande orixá da justiça. O Amalá é uma comida sagrada, como eu falei, do orixá Xangô, e ele é feito à base de quiabo. A gente pode fazer ele de azeite de dendê ou de azeite doce, ou azeite de oliva, dependendo do que nós chamamos de qualidade de orixá aqui no Brasil. A gente pode colocar o tempero que a gente fez na primeira aula. Alguns levam pimenta, pode ter ou não carne bovina, vai depender muito do axé, vai depender muito da qualidade do orixá, vai depender muito da orientação do líder do terreiro para que se possa cozinhar essa iguaria. Na Nigéria, o amala isso, o mais popular, ele é feito à base da farinha do inhame, sendo consumido como uma comida do cotidiano e pode ser combinado com onjé ewekó, ou seja, comidas verdes, e entre elas a gente tem o begeri, que é uma sopa feita à base de quiabos, temperos, peixe fresco, peixe seco, carne bovina e outros ingredientes. Existem outros tipos também de amalá na Nigéria, seria o amalá lafum, que é feito com a farinha da mandioca, o amalá ugedê, feito com a banana da terra. No estilo do amalá lafum, a gente vê uma proximidade numa técnica culinária, falando dessa forma, com os nossos pirões, que compõem muitos cardápios e integram também os nossos hábitos alimentares, e provavelmente sejam uma das justificativas para que alguns dos amalás, ao invés da cama do acaçá, receba a cama desse pirão, que em muitos axés é comum que seja dessa forma. Nesse caso do nigeriano, o amalá é uma comida presente nos hábitos normais da casa, do dia a dia, nas feiras, nos mercados, e geralmente são sempre complementados com algum tipo de sopa, como o eru, ewedu, okra e o beri. As comidas, no seu reconhecimento estético e nos seus paladares, formam referências e identidades de territórios. E no caso afro-baiano, o lugar social dessas comidas é preservado nos terreiros de candomblé. E com isso, muitas dessas comidas do cotidiano africano passaram a ser incluídas nos cardápios votivos dos orixás, como também novas interpretações que buscam aproximação com a Mãe África para afirmar aquilo que é sagrado. É interessante a gente pensar também que a diáspora trouxe muitos distanciamentos para esse povo que veio escravizado, então, de alguma forma, o reencontro com essas comidas seria também um reencontro da sua própria cultura, da sua própria civilização. Então vamos aprender a fazer o amalá de Xangô. Obanixecau cabecile. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa oficina Ajeumbó, a culinária dos orixás. Estou aqui mais uma vez no Ibaxetu Bifumidejá para a gente fazer hoje uma comida chamada amalá, uma comida do orixá Xangô, orixá da justiça, orixá do fogo, orixá rei, aquele que coloca a gente no topo e não deixa que as injustiças aconteçam conosco. A gente vai começar, existe toda uma ritualística específica para esse orixá, para essa comida. Então eu quero mostrar para vocês aqui um pouco de como eu vou preparar, certo? Primeiramente, nós vamos ter que usar uma esteira, porque nós vamos cortar os quiabos, certo? Como vocês podem ver na receita, no final da aula, vai levar muito quiabo. E para a gente poder cortar esse quiabo, a gente vai ficar sentado na esteira, colocamos uma vela ao lado e assim já começamos a ritualística dessa comida. Vem comigo. E aqui nós estamos na cozinha já com os quiabos separados, quiabos inteiros, certo? E aí a gente vai pegar 12 quiabos para poder enfeitar esse amalá quando ele estiver pronto. E a gente também tem um modo de
cozinhar também esses quiabos, tem um modo de deixá-los mais verdinhos, mais cozidos, para que ele possa ir ao amalá e enfeitar essa comida. Tá, eu peguei 6, 7, 8. Você vai escolhendo assim os mais bonitinhos que você acha. 9. 10. Tenta ver uma melhor proporção deles, né? 12. Tenho 12 quiabos separados. Eu vou perder um aqui. Tenho 12 quiabos separados pra gente poder enfeitar essa comida depois, certo? Eu costumo utilizar uma bacia para ficar com os quiabos inteiros. Quando a gente corta o quiabo, a gente retira essa partezinha aqui que a gente pode chamar de cabeça ou de coroa e a ponta, certo? Então eu vou separar uma bacia para colocar isso, porque depois a gente também usa de forma ritualística na casa do orixá, tá? Aqui eu fiz um teste, eu tô utilizando uma faca sem ponta, né, sem dentes. E aí eu tava testando para ver se estava boa para cortar. E já peguei um quiabo, então eu já separei, né, as pontas. E a gente vai cortá-los em rodelas, dessa forma. Certo? Então, quando a gente começar a cortar, já começou o ritual. Já vai fazendo seus pedidos para Xangô, já vai entoando orações, já vai entoando cânticos, já vai se conectando com essa energia, para que ela possa te trazer sempre mais do axé que ela possui. Então eu sentei na esteira e ali já comecei a cortar os quiabos em rodelas e eu fui separando a coroa da ponta nessa bacia menor e depositando as rodelas nessa outra bacia maior. É interessante a gente ter uma noção da gamela que nós vamos utilizar para a gente poder cortar esses quiabos e caberem direitinho nesse recipiente. E aí o nosso quiabo fica dessa forma, bem cortadinho. E aí quando a gente termina de cortar os quiabos, né, a gente vai ter essa partezinha sobrando. A gente vai ter a ponta e a coroa sobrando. E a gente vai pedir para Xangô proteger a nossa casa. A gente vai pedir para Xangô trazer prosperidade, fazer da nossa casa um reino, nos livrar das injustiças desse mundo, nos livrar dos nossos inimigos, que são os espirituais, a confusão, nos livrar da dúvida, nos livrar da tristeza. Xangô é alegria, Xangô é vida. Então a gente vai pedir tudo isso a Xangô nesse momento. Então vamos começar a cozinhar o amalá. Eu vou pegar uma panela dessa grande, porque eu gosto de ter bastante espaço para poder mexer esse amalá, né? E se uma panela menor, por mais que eu vou usar uma gamela pequena, certo? Que nós temos aqui, vocês viram aquela grande que eu mostrei, mas existem outros tamanhos também da gamela. Então, por mais que seja um amalá pequeno, se a gente usar uma panela que talvez não caiba todo o quiabo, fica difícil de começar a mexer esse quiabo. Então eu gosto sempre de usar uma panela maior. Vamos lá? E aqui eu já coloquei o nosso tempero que fizemos na primeira aula.
do camarão, da cebola. Também você pode adicionar sal nesse caso. E vou colocar dendê para poder refogar bem esse tempero. Vou trazer vocês aqui um pouco mais para perto, para vocês poderem ver. Hoje eu tô sozinho. Agora a gente tem essa coloração do camarão. E aqui eu comecei a mexer o tempero, dourando, refogando. E logo em seguida, quando estiver bem temperado, você coloca o quiabo dentro. E aí já começa a mexer também para se misturar com o dendê e com todo o tempero do camarão e cebola. O quiabo, ele vai ficar de certa forma um pouco seco. A magia dessa comida é para que a baba do quiabo solte. E é um pouco difícil a gente deixar ele em alta temperatura. Então é sempre importante vocês terem um pouco de água próximo de vocês, porque a gente vai adicionar essa água para que possa soltar mais essa baba do quiabo, que é o grande segredo dessa comida. Ó, vocês percebem que já muda. E aqui a gente vai poder deixar o quiabo cozinhar. E aqui vocês podem ver que ele não tá tão baboso ainda, mas já começa a dar esse ar do quiabo. Coisas que podemos adiantar enquanto a amalá está no fogo. Essa seleção de 12 quiabos nós vamos colocar no fogo e essa água vai ferver, tá certo? E aí esse quiabo vai ficar mais verdinho, vai ficar aferventado e vai conseguir enfeitar a nossa comida brilhantemente e maravilhosamente. Aqui estão os 12 quiabos, tá no comecinho, ainda não tá fervendo, mas essa água irá ferver e vocês vão ver a mudança da cor desse quiabo. E aqui estão os quiabos aferventados. Vocês percebem que a coloração deles já vibrou mais, está mais vibrante. Esse é um verde maravilhoso que a gente pode usar para enfeitar o nosso amalá. E que a gente já tira, já desliga o fogo quando ferver, para o quiabo também não ficar muito mole, senão ele vai pender para o lado, pender para um outro lado, e aí na hora de enfeitar vai ficar um pouco feio, certo? Então nós tiramos já do fogo e colocamos para esfriar. Aqui deixamos o amalá cozinhar, o amalá ferventar também para cozinhar os quiabos, para amolecer esses quiabos, porque mais tarde esse quiabo ele vai desminerar um pouco e assim eles vão se conectar uns com os outros e formar a nossa tão deliciosa comida. Cada vez que vai fervendo, né, o nosso amalá ele vai secando, isso vai ficar mais seco. Cada vez mais a baba do quiabo vai surgindo. E que essa baba já está envolvendo completamente os quiabos cortados. Deixa cozinhar bastante, certo? Deixa cozinhar bastante.
As comidas de orixá elas precisam ficar ao ponto da gente também poder comer. Porque na verdade essa comida ela pode ser dividida, certo? Ela pode ser dividida entre o orixá e nós seres humanos. É inclusive utilizada como alimento na nossa mãe África, na nossa matriz. Então, toda vida que uma comida de orixá é feita, ela também é partilhada na comunidade. É separada com aquela divindade, mas é compartilhado com aquela comunidade, porque isso também significa o compartilhamento do axé. Existe uma parte bem importante do Amalá, que é a cama da gamela, certo? Aqui no axé nós fazemos com a massa do acaçá. Tá? Eu não ensinei nessa aula como se faz o acaçá, porque vai ter uma aula posterior a essa que vai ensinar tudo direitinho para vocês. Mas é a mesma base para fazer essa cama e a gente só despeja na gamela dessa forma. Se puder ajudar com tá? Dessa forma aqui a gente só começa, ó, a rodar nela. E aí a massa, ainda quente, vai ter esse movimento que vai preencher toda a superfície da gamela, certo? Assim a gente tem uma cama bem lisa, bem uniforme, tá? E aí você vai fazendo dessa forma. Essa é a cama da gamela. E a gente deixa esfriar um pouco mais a cama da gamela, do acaçá, para que fique mais firme para receber esse amalá posteriormente, tá? Já tá ficando pronto. Eu já vou preparar o lugar que a gente vai rezar para o orixá Xangô, aproveitando esse ensejo, aproveitando a oportunidade aqui nessa oficina de fazer essa comida. Eu vou também pedir a Xangô saúde para todos nós, vida para todos nós. A gente pode observar que o amalá já tá bom. Ele está bem desonerado, algumas partes do quiabo se despedaçaram e a gente pode ver que as sementinhas de dentro do quiabo estão todas espalhadas. Então é um bom sinal para a gente saber que já está no ponto. E o principal ponto que eu uso para saber é quando eu passo a colher de pau e ele está bem solto dentro da panela, ele está bem livre. Então para mim significa que já está num ponto bom para servir ao orixá. Então a gente vai colocar o amalá agora na gamela, certo? Essa é a forma mais simples de se fazer um amalá. Você, dependendo do axé, dependendo da forma, dependendo do objetivo que você tenha junto de Xangô, você pode também complementar esse amalá. Alguns usam acarajé, outros usam acaçá, outros usam bolas de inhame e várias outras formas, dependendo do axé da pessoa, dependendo da família dela, dependendo da casa do qual ela se encontra, dependendo também muito do objetivo que ela quer, certo? Mas o mais simples é esse. E vocês têm a informação de que se pode complementar com outros elementos. Vamos colocar agora o amalá na gamela. Como ele está bem solto, então vai ser fácil. É só despejar esse amalá aqui. E com a nossa colher a gente vai espalhar . E agora enfeitamos com aqueles 12 quiabos. E esse é o amalá de Xangô.